Conceição Evaristo é escritora e intelectual negra. Titulou-se mestra em literatura brasileira pela PUC, Rio de Janeiro, e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal de Fluminense. Atualmente, Conceição tem expandido sua produção e, consequentemente, a sua presença tem sido notada no cenário literário brasileiro e no cenário literário internacional. Sua produção é constituída de poemas, contos, romances e ensaios de crítica literária. Conceição foi traduzida para algumas línguas, entre elas a inglesa, francesa, espanhola, italiana e provavelmente outros países querem traduzi-la hoje, né? E além de ser citada com grande interesse em eventos acadêmicos e literários Brasil afora, e sua obra também é investigada e analisada por diversos especialistas em literatura, tanto no Brasil quanto no exterior. Conceição iniciou sua carreira literária em 1990 no Cadernos Negros, número 13. Cadernos Negros é uma publicação coletiva que existe desde 1978, que publica autores e autoras negras, variando entre o gênero conto e poesias, e tem conseguido se manter anualmente com um livro produzido de forma independente. Foi nesse ano de 90, no número 13, onde Conceição iniciou, publicou pela primeira vez, e desde então ela é presença marcante em toda essa paisagem literária negro-brasileira. Conceição publicou o romance Ponciá Vicêncio em 2003, o romance Becos da Memória em 2006, o livro de poemas Poemas de Recordação e Outros Movimentos em 2008, o livro de contos Em Submissas Lágrimas de Mulheres em 2011, a coletânea de contos Olhos d'Água, que lhe rendeu o Jabuti, em 2014, né? 2014 foi a publicação. E Histórias de Leves Enganos e Parecenças, em 2015. O livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos foi reeditado esse ano pela editora Malê, do Rio de Janeiro, que também foi a responsável pela edição do História de Leves Enganos e Parecenças. O romance Ponciá Vicêncio também foi reeditado pela editora Palas, assim como o livro Becos da Memória. Conceição também tem, como já disse, muitos livros traduzidos para outros países em outras línguas. O livro Olhos d'Água levou Conceição à final do Prêmio Jabuti, acho que 2015, eu não tenho 2015. E a projeção, por conta desse impacto que foi ela chegar à finalista do Prêmio Jabuti, junto com o merecido reconhecimento do trabalho da Conceição, transplantou a Conceição para passou por um outro nível, né, dentro do mundo da literatura. No ano seguinte, Conceição foi uma espécie de porta-voz de muitas vozes durante o evento que todo mundo aqui conhece, se realiza em Paraty anualmente, que é a Flip, onde a autora contestou publicamente a curadoria por conta da seletividade excludente e racista nas escolhas dos autores e todo o evento de uma forma geral. Ela, como figura pública, eu digo que foi a voz de muitas vozes, como figura pública, pôde colocar em pauta o que acho que a Giovana Xavier nomeou como a raiada branquidade, que era a Flip. Nesse ano, a Flip homenageou a poetisa Ana Cristina César,
que foi uma grande furada, porque ela foi super mal homenageada. As mulheres foram totalmente deslocadas desse ano, quando foi homenageada a Ana Cristina. E, nesse mesmo momento, Conceição, a partir da sua fala, a partir da sua contestação, também deu fala ao questionamento de muitas autoras e muitos autores negros e não brancos que eram excluídos da Flip. Em consequência disso, houve uma reviravolta na curadoria da Flip, que esse ano, além de homenagear o nosso grande escritor Lima Barreto, incluiu em sua programação oficial vários autores, autoras, pesquisadoras, pesquisadores negros para participar. Entre eles, eu faço questão de citar o professor Edmilson Pereira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que falou numa mesa junto com a Lília Schwartz sobre Lima Barreto. Foi uma espécie de nosso contraponto, sempre o branco falando sobre o negro, sempre essa história tal, e o professor Edmilson foi sensacional, uma mesa fantástica com Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves. Quem não pôde ir na Flip pode assistir esses vídeos que estão disponíveis na internet, né? O Ricardo Aleixo participou também com performance na Poeta Mineiro, negro. E então tudo isso que aconteceu na Flip desse ano foi consequência de contestação, de reivindicação que saiu da boca da Conceição Evaristo, com a coragem que a Conceição Evaristo e segurança que ela teve para falar sobre essas questões, né? Conceição Evaristo, além dessas coisas que eu acabei de falar, também tem acumulado alguns prêmios nacionais e internacionais, e hoje tem uma agenda repleta de palestras, eventos, e, graças a Deus, ela conseguiu uma brecha para estar conosco, participando da Felizes. Bom, como vocês não vieram aqui para ouvir o Marciano Ventura falar, blá, 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 eu vou passar agora a palavra para a Conceição Evaristo, e eu gostaria, Conceição, que a senhora falasse um pouco da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo por Conceição Evaristo. Bom, Conceição por Conceição Evaristo. Primeira coisa que eu posso dizer é que eu sou Carolina. Fico muito feliz quando eu vou fazer qualquer apresentação e que a lembrança de Carolina é celebrada. Bom, eu sou de Belo Horizonte, sou segunda de 9 irmãos. Tenho afirmado, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. As contações de história da minha casa, tanto histórias do passado que retomavam a nossa memória, né, de africanos escravizados, como também a história do dia a dia. Minha mãe brincava conosco, fazia bonecas, inventava história com as bonecas. Na verdade, eu tive na infância, por intuição dela, muito da didática da palavra, e que, sem sombra de dúvida, veio marcar a minha escrita. Gosto de dizer também que o destino da literatura me persegue. E eu falo isso muito ironicamente, porque as mulheres de minha família, minha mãe, minhas tias, primas, trabalharam em casa de grandes escritores mineiros, ou então em casa de família desses escritores. Então, é a partir desses lugares da subalternidade, desses lugares experimentados pelas mulheres negras que me antecederam, que o germe
da literatura me foi inoculado. E eu falo isso ironicamente mesmo, para dizer para as classes detentoras do poder e do poder cultural também, que a arte ela não tem lugar específico para nascer. Ela talvez tenha lugares específicos numa sociedade capitalista igual à nossa para poder desenvolver. Mas a sensibilidade para a escrita, para a dança, para a música, para a arte culinária, porque a arte culinária é uma arte que as mulheres negras detêm há séculos, mas essas mulheres não viram Ana Maria Braga, né? Então, essas mulheres não estão aí gerenciando chefe de cozinha dos grandes restaurantes. Mas essa arte culinária é uma arte também que as mulheres negras experimentam com muita competência. Então, eu venho desses lugares subalternizados, de famílias que não completaram nem o primário. A maioria aprende a ler ao longo da vida. E quando eu estou em Belo Horizonte, em 1971, depois de ter experimentado também trabalho doméstico, trabalho de vendedoras de livros, professora de aula particular para a favela, para crianças da favela mesma, onde eu havia nascido, eu terminei o curso normal em 71 e, naquela época, em Belo Horizonte, não tinha concurso para magistério. Conseguia dar aula quem conhecesse alguém que pudesse arranjar uma vagazinha. Como a minha família não... As relações que minha família tinha com essas famílias importantes, políticas e coisa e tal, eram relações de subalternidade, nenhuma dessas famílias me colocariam dando aula, até porque perderiam uma mocinha que, naquela época, poderia continuar os trabalhos domésticos em casa deles. Então, eu fui para o Rio de Janeiro e fiz concurso para o magistério. Então, a minha vida profissional, ela se efetiva realmente no Rio de Janeiro. Então, hoje o pessoal já brinca que eu sou cariomeira, que é uma mistura de carioca com mineiro, né? O meu sotaque já dá para perceber essa vivência de mais de 40 anos no Rio de Janeiro. E lá, então, é que eu faço toda a minha trajetória profissional. Também começo a escrever e a publicar a partir do Rio de Janeiro, mas com toda uma memória, uma experiência também de uma vivência em Belo Horizonte, até porque toda a minha família continua lá. Minha mãe, com 95 anos, está vivinha lá em Belo Horizonte, então eu estou sempre indo, voltando. Então, a minha mineiridade ainda está bem viva. Duas palavras são chaves para tentar entender um pouco do que é a escritora Conceição Evaristo: memória e vivência. O que está posto em todos os livros que a senhora publicou, nos discursos que a senhora profere. E dessa junção, a senhora cunhou uma expressão que hoje tem sido até analisada como possibilidade de um conceito para definir certa vertente na literatura brasileira, que é o conceito em construção chamado escrevivência. Quando a senhora fala da Conceição fala de Conceição, me remete a essa memória que tem da sua mãe, da história de quem contava esses causos, que alimentou a sua imaginação para que hoje a senhora exteriorizasse tudo isso daí em arte, né? Só que a senhora faz, assim, deixa explícito a todos que a memória e a vivência são chaves fundamentais na construção dos seus textos.
Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso e depois até aprofundasse um pouco nessa questão da escrevivência, para que as pessoas possam entender um pouco melhor essa ideia. A memória, né? Sem sombra de dúvida, por exemplo, Becos da Memória, como o próprio nome indica, Ponciá Vicêncio, muito dos poemas também da antologia Poemas da Recordação e outros movimentos, são textos que são atravessados por essa memória. História de Leves Enganos e Parecenças, são textos que são atravessados por essa memória histórica de nós como brasileiros, sujeitos afros, diaspóricos. E que eu acredito, eu tenho agora um outro romance, que tem uns 2 anos que esse romance, que eu comecei a escrever esse romance, não tive tempo ainda para dar continuidade, e é um romance também que vai trazer essa memória. Em princípio, eu acho que quando eu comecei a escrever essas memórias, eu não tinha muito consciência do que eu estava fazendo, não. Hoje eu tenho consciência e acredito que cada vez mais essa memória ancestral, essa memória da escravização do sujeito africano, aqui no Brasil ela não foi ainda explorada, porque mesmo os romances ou os vários tratados que falam sobre a escravização dos africanos no Brasil, ainda do ponto de vista das culturas hegemônicas. Essa autoria negra, quer dizer, a gente tem até talvez o grande exemplo, talvez não, o grande exemplo é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Mas essa memória nossa, essa memória coletiva, a meu ver, é uma memória que a literatura ainda tem que explorar, já que o texto histórico, a maioria do texto histórico ainda não registra a saga dos africanos e seus descendentes no Brasil. E aí, para mim, a literatura é justamente esse espaço, né? É essa possibilidade de se contar, de ficcionalizar e de exorcizar essa dor, porque parece que esse processo de escravização ele ficou para trás, ele ficou entre aspas, né? A Leda Martins vai dizer que nós temos um passado que ele se faz continuamente presente. E como ele se faz continuamente presente? Pela condição de vida da grande maioria da população afro-brasileira. Eu acho que hoje, quando a gente pensa, por exemplo, o extermínio da juventude, a gente pode pensar a lei de ventre livre. A gente pode pensar todo o processo de eugenia que é criado no Brasil, ou todo o desejo de eugenia que é criado no Brasil quando se quis, quando se pensava em fazer a nação brasileira o mais branca possível, né? Então, eu acho assim, a literatura, por ser justamente um discurso que mexe, que lida com as emoções, a literatura é um espaço da gente reelaborar esse passado, exorcizar esse passado. Aí é interessante pelo seguinte, algumas pessoas falam assim, alguns críticos falam, não, mas isso é uma história que ficou para trás, isso é fazer mimimi. Mas, então, nós podemos pensar, uma das maneiras da comunidade judaica exorcizar a sua dor tem sido também através da literatura. A comunidade judaica ela não abre mão de exorcizar a sua dor, ela não abre mão de fazer as suas reivindicações.
ela não abre mão de se construir no presente, trazendo essa memória do passado. Então, eu acredito que nós também podemos fazer isso, podemos e temos o direito de fazer isso. E quando eu penso, por exemplo, no texto de Toni Morrison, né? Toni Morrison, ela exorciza ainda essa dor, né? O próprio romance dela, Almada, né? Então, eu acho que nós temos hoje, ou não só hoje, mas eu acho que a gente tem também essa capacidade e quase como esse dever de trazer essa memória. E quando hoje eu tenho consciência disso, eu procuro trazer essa memória com muito mais veemência. Hoje é um projeto literário, trabalhar com essa memória. E a escrevivência, né, é justamente escrever essa memória, que pode ser uma memória pessoal, como pode ser uma memória coletiva, mas escrever justamente através da nossa subjetividade. E aí eu tenho dito, tudo que eu escrevo, ou crítica literária, ou ficção, ou prosa, é profundamente marcado pela minha condição de mulher negra brasileira. Então, é uma escrita que está intermediada com a minha vivência, ou com a minha vivência pessoal, ou com a minha vivência coletiva. Por exemplo, quando eu escrevo Maria, a mulher que foi linchada no ônibus, uma mulher negra, eu não vivi essa situação, mas eu poderia ser Maria. Da Venga poderia ser um dos meus irmãos. Belisa poderia ser uma das minhas tias. Então, quando como chama a menina que ensinou aqui? Pilar, quer dizer, quando a Pilar fala Carolina sou eu acho que Carolina somos nós, né? Carolina são as mulheres negras que passaram ou não por essas experiências, mas, de certa forma, elas conhecem essas experiências ou por vivência própria ou pela vivência, ou por observar, né? Por compactuar, por cumpliciar com a vivência de outras mulheres. E essa escrevivência também, esse termo, eu vinha trabalhando na minha dissertação de mestrado, também separando e ora aglutinando entre escrever, viver, escrever, se ver. E aí, em 95, num seminário Mulher e Literatura, eu apresento um texto falando dessa escrevivência. E quer dizer, esse próprio termo, ele nasce no desejo que eu tenho de borrar uma imagem que nos persegue. Por que eu digo que essa imagem nos persegue? Porque é a imagem da mãe preta, né? E é uma imagem que nos persegue até hoje. Inclusive, outro dia eu estava dizendo, na própria Flip eu disse, né? Muitas vezes, quando a gente vai discutir a questão racial no Brasil, as pessoas não negras dizem assim, não, eu não sou racista, não, porque eu tive uma mãe preta. E que essa mãe preta, muitas vezes, ela a gente pode ler a metáfora da babá, né? E essa imagem da mãe preta é uma imagem que sempre me incomodou. E quando a gente lê a história do Brasil e a gente sabe, por exemplo, que uma das funções da mãe preta era acalentar a prole da Casa Grande e contar história para os da Casa Grande, e a gente vai ver, por exemplo, poetas como Coelho Neto, relembrando, inclusive, o tom de voz dessa mãe preta, né? E então a mãe preta, um dos trabalhos dela, um dos trabalhos forçados, era cuidar dos filhos da Casa Grande e contar história para os filhos da Casa Grande. Então, essa escrevivência, ela nasce dessa ideia de borrar esse papel da mãe preta, né? Hoje, as escritoras negras, de posse da escrita, elas não estão escrevendo história
para acalentar o das casas grandes, né? Elas estão escrevendo histórias justamente para incomodar os da casa grande, né? Para não deixar que os da casa grande durmam. As nossas histórias não são para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então, essa ideia da escrevivência é muito isso, né? É contar histórias para incomodar, é contar histórias a partir das nossas vivências, é contar história que, inclusive, entrem em contradição, produzam um contradiscurso de tudo que foi dito sobre nós. Eu acho muito interessante essa ideia de vivência. Ela extrapola a ideia de visualidade, né? A gente vê, né? A gente a gente vivencia aquilo, não só enxerga aquilo, né? e reproduz, nem que não seja no estilo Coelho Neto ou outros aí que a gente conhece, mas não reproduz. Eu acho muito interessante isso. E além dessa ideia de escrevivência, na literatura, para a literatura, também é necessário ter o escritor, a escritora ter algum domínio sobre a linguagem, né? Porque a literatura não se faz só de memória, de vivências, né? Eu noto que na obra que a senhora tem construído, além desse eixo que é a memória e vivência, a sua obra se apresenta com um pleno domínio técnico e um domínio imaginativo que consegue transplantar para os leitores e para as leitoras esse misto entre o que é belo e, às vezes, o que é terrível, né? Porque as histórias contadas pela senhora, às vezes, deixa a gente numa tensão tremenda, porque são vivências, né? São as escrevivências, mas a senhora consegue, com o domínio da linguagem, com esse poder imaginativo, apresentar um texto que comove tanto leitores homens, mulheres, negros, brancos, japoneses e tal. Isso para mim é um atestado de que a senhora é muito, muito, muito fera mesmo, sabe? E pensando nessa ideia da literatura, a vivência, a escrevivência, o domínio de linguagem, os espaços onde essas literaturas circulam, eu queria fazer uma provocaçãozinha e até uma curiosidade, né, minha, pessoal, porque a Felizes, como eu disse no início, é uma feira que tem os pés no chão, é uma feira que valoriza a cultura literária mais do que o mercado vampiresco aí da editorial, né? E a senhora, como falou no início, se construiu como escritora dentro de um movimento que teve como referência a história familiar, íntima, e depois o contato com outros movimentos que estavam fora do que a gente convenciona chamar de senso comum, né? Os movimentos populares, movimentos negros. Inclusive publicou pelos Cadernos Negros, né, o primeiro texto. Uma curiosidade, como é hoje para Conceição Evaristo estar nesse lugar projetada miticamente da forma que a senhora está, estando em outros espaços que até alguns anos atrás a senhora estava não acessava esses espaços, e como foi da boca da senhora a experiência da Flip esse ano? Eu só quero retomar um pouco o princípio da sua fala. Quer dizer, quando a gente, né, alguns contos que, às vezes, até no processo da escrita, eu choro também. E, por exemplo, eu não queria matar a menininha que Isaíta esqueceu de guardar os brinquedos. É doloroso aquele final.
Ana da Venga, que tinha tudo para ser feliz com o da Venga, né? Ver o que acontece, Belisa. Então, esse processo da escrita também é um processo doloroso. E até lembrando uma discussão que a gente teve uma vez, discussão assim, uma reflexão com o CUT daqui de São Paulo, estava CUT, Miriam Alves, e a gente dizia, quando nós matamos o personagem, não é porque o personagem não tenha valor na história. Nós matamos o personagem para denunciar a impossibilidade de vida que aquele personagem representa. Então, de lixão, esse jovem negro que está sendo hoje, né, morto, da Venga também, e outros, né? E por que essa poeticidade também? Porque em nenhum momento eu trabalhando com a memória de um fato passado, de um fato distante, e trabalhando, por exemplo, com uma história do cotidiano, em momento algum eu esqueço que eu estou trabalhando com a arte da palavra. Eu tenho plena consciência, eu quero contar a história de melhor maneira possível. E como eu estou lidando com o texto escrito, então eu busco alguns artifícios. Por exemplo, eu gosto de levar para o texto algumas palavras de origem banta. Quando eu crio nome para personagens, eu gosto de criar nomes que me lembram, por exemplo, a sonância, que tem alguma parecença, e depois vou dizer como é que eu cheguei a esse tem a parecença, que tem alguma parecença com nomes africanos. Então, por exemplo, Lumbiá, Davenga, Ponciá. Gosto também de levar para o texto lembranças de mitos de culturas africanas. E aí o Edmilson Pereira de Almeida tem um texto de Edmilson que ele diz isso. Quando uma pessoa está lendo um texto, né, nós, na literatura brasileira, não só brasileira, mas na literatura também europeia, nós vamos encontrar referências a vários mitos gregos, a vários mitos cristãos. E o leitor, quando ele não conhece aquele mito, as pessoas saem atrás para decifrar o mito e perceber qual é a semântica no mito, no texto. Então, nós podemos fazer isso, jogar os mitos africanos, né, no texto, para produzir também esse efeito e também produzir texto a partir de nossa cultura. E eu acho que um dos exemplos é Olhos d'Água, né, que eu trabalho com o mito de Oxum. Então, por exemplo, parecência. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo Ponciá Vicêncio, então tinha um momento que a personagem diz, só o pai dela, que a narrativa diz, só o pai dela não incomodava com a semelhança dela com o avô. Aí eu falei, não, semelhança é um termo muito que todo mundo fala, eu vou usar parecença. Então, esse trabalho com a linguagem, e também o meu ouvido foi muito treinado pela oralidade. Então, apesar de eu não saber cantar, não ter o dom da música, mas eu leio o texto alto também para poder perceber a musicalidade do texto, né? Eu sei que eu estou trabalhando com a arte da palavra, então isso eu quero dar uma caprichar o mais possível no texto. E quanto hoje ser uma figura, outro dia alguém estava dizendo, não, hoje eu sou uma figura mediática. Eu não tenho muita ilusão com a mídia, não. Eu acho que a gente, voltando a Carolina, a gente percebe do que a mídia é capaz. Mídia precisa de um produto. E aí, esse produto pode ser usado para o bem ou para o mal, até cair no esvaziamento. Então, eu não tenho ilusão. E tenho isso, eu digo com todas as letras maiúsculas.
para quem quiser ouvir, não foi a mídia que me fez. Quando a mídia, hoje eu tenho esse espaço na mídia, quem me leva à mídia foi o movimento social. Porque o primeiro lugar de recepção do meu texto foi o movimento negro, foi o movimento de mulheres. As pessoas foram lendo esse texto, levando para a sala de aula, conquistando mais e mais leitoras e leitores, conquistando pesquisadores e pesquisadoras. E hoje eu tenho um público de velho, criança, jovem, negros, brancos. Entende? Hoje, o meu texto ele extrapolou realmente o movimento social. Então, eu já chego na mídia com essa trajetória. Claro que eu fico grata à mídia, ela está me dando nem sei se está me dando, né? A mídia, sei lá, não sei nem um termo, né? Está me colocando aí, né? Está me colocando aí para as pessoas lerem, para as pessoas tomarem conhecimento e coisa e tal. Mas eu nem me considero... Eu não sou uma pessoa mediática. Eu acho que isso também pode ser uma fase. Entende? E a mídia também precisa de novos produtos. Né? Ela precisa de novos produtos. Mas, senão ela também não tem como prosseguir. Mas quem me coloca em evidência, quem primeiro lê meus textos, são meus pares. E eu surjo dentro do coletivo, isso é muito bom também, porque eu surjo dentro de um coletivo. Então, isso também dá um outro lugar à minha voz. Foi isso que você perguntou? Pedir para a senhora falar um pouco da impressão dessa edição da Flip. Ah, sim. Eu tenho dito, né, eu tenho parabenizado a Zosélia, porque ela foi, a Zosélia Guiar, né, a curadora da Flip. Ela foi corajosa, muito corajosa, porque ela ficou numa situação de perigo, né? Se a Flip desse errado, né, ainda bem que a Flip deu certo. Então, eu acho que a Zosélia, ela mudou a cara da Flip, muito mesmo a partir das nossas reivindicações. Quando Ana Maria Gonçalves diz, em 2016, eu não vejo aqui em Paraty um público negro, porque também não tem uma representatividade negra. Desta 2017, o público negro se fez presente. Então, a Josélia cumpliciada com todas as demandas, né, do ano passado, bastante sensível às demandas de 2016, deu uma outra característica à Flip. Eu acho que agora não tem retorno. Eu acho que eu espero que cada vez mais essa Flip ela se torne democrática. E aliás, um dos motivos também que outro dia eu estava numa feira de Belo Horizonte, hoje estou aqui, e eu quero parabenizar o fato dessa Flip ser gratuita, né? Não se paga para entrar, né? A Flip não, esse festival, a Feliz ser gratuita. Porque há uns 15 dias atrás eu tive uma participação na Bienal do Livro de São Paulo, não uma participação convite oficial, mas uma participação a partir da Libre, né, que é a Liga de Editores, a partir da Secretaria de Cultura lá do Rio de Janeiro. E eu fiquei revoltada como uma Bienal do Livro cobre R$12,00, meia, né? Para poder entrar. Quer dizer, um pai e uma mãe, os dois, R$48,00, né, que é 24. Se tiverem 2 crianças, cada uma vai pagar R$12,00. Não contando que é um espaço muito longe, então já se tem uma dificuldade de deslocamento, é um deslocamento que sai caro também.
pela distância, vai chegar lá, tem de comer qualquer coisa, tudo que vem de lá dentro é muito caro também. Entende? Quer dizer, acho que se hoje a gente pretende realmente democratizar a leitura, o livro, a escrita, não é uma Bienal feita a Bienal do Rio de Janeiro que vai conseguir. Aí vai dizer, não, as escolas têm entrada gratuita, mas as escolas mais longe também não conseguem condução para chegar na Bienal. Então, cada festival, cada feira que eu vou repetir esse discurso. Não se pensa num país como o nosso, entende? Que a gente ainda tem como é que fala, de formar um público leitor. Uma feira, uma Bienal do Livro não pode ser paga. Não pode. Eu fiquei assim, triste, mas triste mesmo. Eu falei, meu, e não é agora. A Bienal ela foi sempre paga. Sempre paga. Então, eu não sei quais são os objetivos de uma Bienal dessa. Ou a gente até já sabe, né? Que, de certa forma, em vez de democratizar a leitura, vai criando mais processos de exclusão. E, com o tempo, esse modelo de prática, ele foi notado também que é um tiro no pé das próprias editoras, principalmente as editoras menores, né? Então, é um grupo corporativo que se reúne e que faz uma negociata que pouco se importa com o que é a promoção da leitura e literatura de fato, né? Inclusive, nem só as pequenas, médias editoras também, muitos já se atentaram em relação a isso, né? Tem uma pergunta para a senhora, Conceição, que é a respeito da Carolina Maria de Jesus e a influência dela na sua vida. Eu vou ler um trecho do texto que saiu nessa bela revista, que foi publicada por ocasião da ocupação Conceição Evaristo no Itaú Cultural, e vou pedir para a senhora falar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Nascida em uma favela em Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria Conceição Evaristo de Brito é filha de Dona Joana, lavadeira que criou 9 filhos em meio a muitas dificuldades. Inspirada por Carolina Maria de Jesus, Dona Joana não tinha estudo, mas colecionava cadernos que achava pelas ruas e os recheava com seus escritos sobre a vida, pensamentos, poemas. Conceição costuma dizer que, pelo hábito de Dona Joana, ela cresceu cercada por palavras, mesmo que não tenha crescido cercada por livros. A mãe certamente é grande influência para Conceição, que no futuro adotaria e defenderia o conceito de escrevivências. A escrita que nasce das vivências. Viver para narrar. Narrar o que se vive. Nesse mesmo material, no miolo, tem a reprodução dos cadernos e os textos que a Dona Joana escrevia. Eu tive o prazer de ver alguns na sua casa, numa ocasião que a gente visitou a senhora. E me impressionou muito aquele dia, quando eu vi alguns textos da sua mãe, que até a caligrafia dela se assemelhava da Carolina Maria de Jesus. Não era só o teor do material, mas a caligrafia. Parece que tudo tinha uma relação muito intrincada, né, ali com Carolina. E pelo que a senhora me contou, a sua mãe leu Carolina antes da senhora. Posteriormente, Carolina chegou na sua vida. E recentemente eu li um artigo fantástico que a senhora escreveu, que integra o livro Pensadores Negros, organizado pela Ana Flávia, né? Ana Flávia Magalhães. Eu gostaria que a senhora falasse
de Carolina, por quê? A Felizes, assim como todo um movimento de literatura independente aqui na cidade de São Paulo, elege não só a Carolina, mas como alguns outros escritores, como uma espécie de madrinhas e padrinhos. Entre eles estão Solano Trindade, que é aqui da região, alguns outros escritores que foram considerados como malditos, como João Antônio, Plínio Marcos, e a grande madrinha desse movimento é a Carolina Maria de Jesus, a grande referência de gente mais parecida com a gente é Carolina Maria de Jesus. Isso não é uma coisa particular aqui de São Paulo, mas refletiu em grande parte do Brasil. E o que me impressionou foi que a sua mãe leu primeiro, tudo. Eu gostaria que a senhora falasse para todo mundo aqui o que é Carolina Maria de Jesus na sua vida e nas suas buscas, nas suas buscas intelectuais também, sabe, para construir essa ideia de escrevivência. Como que a Carolina, o que é essa mulher na sua vida? Bom, eu li Carolina ainda nos momentos no auge de Carolina, nos anos 60, quer dizer, já era a segunda aparição dela, eu acho que eu li Carolina em 65, 66. E descubro Carolina em movimento operário, em JOC, Juventude Operária Católica, em que Carolina ainda estava saindo pelo Brasil para fazer palestra. E esse livro chega às minhas mãos através desse movimento de igreja. Então, eu li Carolina e, naquele momento, toda a minha família leu Carolina. Minha mãe, meu tio velhinho, minhas irmãs maiores. A gente fazia, era quase como um sarau de leitura. No final de tarde, a gente lia Carolina Maria de Jesus. E por que a gente lia Carolina Maria de Jesus com tanta avidez? Porque o quarto de despejo, nós éramos personagens do quarto de despejo. O que Carolina estava vivendo aqui nas ruas de São Paulo, a minha família, minha mãe e eu, nós vivíamos nas ruas de Belo Horizonte. Então, Carolina era nossa igual. Carolina estava escrevendo o que a gente escreveria também. E aí, anos depois de ler Carolina, minha mãe escreveu esse diário, né? Que são 3 caderninhos. E é interessante que ela só conheceu o quarto de despejo, ela não conheceu os poemas de Carolina, e ela também começou a fazer poemas. Ela não conhece aquele livro de pensamentos de Carolina, e ela também começou a fazer os pensamentos. E aí eu tenho dito, né, que Carolina Maria de Jesus ela fez escola. E acho que a literatura brasileira deveria dar mais atenção para isso. Porque o próprio Audálio Dantas diz que, na época que Carolina apresentou para ele os cadernos, outras mulheres também em situação subalternizadas apresentaram para ele também outros materiais, mas o que ele interessava era... Quer dizer, ele tinha focado na Carolina, né? Mas ele recebeu outros cadernos também. Há um relato também de uma mulher de classes populares na América Latina que também vai escrever na mesma época, ou depois de Carolina. E, atualmente, tem um livro também em Belo Horizonte que se chama Divã de Papel. O sobrenome dela também é Jesus. Tá? Esqueci o primeiro nome dela. Divã de Papel, é Jesus. É uma mulher também que passou por experiências de meninas de rua, de largada nas ruas de Belo Horizonte, e vai escrever esse livro que se chama Divã de Papel. Depois de anos e anos depois, ela relata essas histórias dela. Esqueci o sobrenome é Jesus, esqueci o primeiro nome. Então, Carolina teve essa força de convocar outras mulheres subalternizadas a escreverem também. E eu tenho insistido muito nisso. Aliás, depois da manhã eu estarei num seminário em Belo Horizonte, na UFMG, que é
Instituto Literatura e Psicanálise. E vai partir, o seminário todo é a partir do quarto de despejo. E o que eu tenho insistido muito é o seguinte: Carolina não fala só da fome. Claro, ela está dizendo a fome, coisa e tal, mas Carolina traz fome muito mais profundas. Ela fala de fome muito mais profundas. Inclusive, ela fala da solidão humana. Sempre, sempre, sempre. O Diário de Bitita, a gente vai ver que Carolina é um sujeito errante. Carolina, ela não se encaixa em lugar nenhum. E o que eu tenho falado, que eu sei também que incomoda muita gente, mas eu vou falar. Por que críticos literários, por que leitores leem Clarice Lispector e percebem que o texto de Clarice Lispector questiona a existência humana? E questiona mesmo. E não percebe que Carolina questiona. Com outras palavras, mas o drama existencial de Carolina, o sujeito errante, o sujeito que não tem lugar no mundo, né? O sujeito questionador do sentido da vida, está ali no texto de Carolina. Mas é como se as mulheres negras só falassem da fome física, né? Tudo, tanto é que as feministas também pegam, né? Há uma tendência também de ler o texto de Carolina também sobre essa vertente do questionamento. Mas aí, como a Carolina tem outra competência da linguagem, então as pessoas tendem a não acreditar na competência dela, né? Eu lembro que a Constância Duarte colocou no texto de apresentação do livro Escrevivências essa comparação de como é a recepção do leitor quando lê escritoras negras, que escritoras negras elas falam, além dessas mortes, dessas questões existenciais, elas falam também da morte física, das relações concretas, e aí ela questiona essa relação. Porque na Clarice Lispector todo mundo percebe essas metáforas, né? E aí ela coloca, por quê? Porque a Clarice Lispector não fala do corpo a corpo, dessa relação da violência do corpo feminino e tal, então é sempre muito subjetivo, portanto mais palatável. E aí ela faz uma análise que acabam desqualificando os textos das mulheres negras por conta desse contato frontal com essa realidade e desabonam a subjetividade que contém o texto. Como a senhora disse, Carolina Maria de Jesus fala da solidão humana em todos os trechos de Quarto de Despejo. Não tem uma exceção na minha leitura, né? A pulsão de Carolina. Uma vez eu tive o trabalho de contar em Quarto de Despejo quantas vezes a Carolina diz: eu vou escrever, eu estou escrevendo, eu quero escrever. Obsessão, né? A obsessão. E, para mim, é uma pulsão de vida e de morte. A escrita é o lugar da solução e da indagação de Carolina. Por que não perceber isso no texto? Eu acho que já é mesmo uma má vontade. É como se as mulheres negras não tivessem subjetividade, não tivessem nada, né? É como se Carolina só reclamasse do sapatinho que ela não pôde dar para Vera. É a crítica e a famosa baba elitista, né? Que não reconhece. Bom, dona Conceição, agora, por conta do horário, a gente gostaria de abrir para o público, se alguém começar a rodada de perguntas ao público, né, Suzy? Então, é isso que você traz de Clarice Lispector, eu estou aqui vibrando, né? Porque eu acho que você coloca muito legal as palavras, né? Muito clássica, assim, a forma como você fala as coisas. Estou adorando essa campanha. Embora eu também estou estudando para eu ser assim um dia. A questão que você traz da Clarice Lispector me inquieta muito, né? Que você falou que ela traz a existência humana e os críticos prestam atenção nisso. E não prestam atenção na Carolina Maria de Jesus.
E eu sempre insisto também que a Cora Coralina, que eu saiba, né, que em Belo Horizonte, pelo menos quando eu estava nas escolas primárias, lá que eram as escolas ótimas, maravilhosas, eu estudava junto com as filhas das patroas, e eu tirava nota melhor do que as filhas das patroas, eu e a minha irmã. E isso era uma afronta, a minha irmã mais velha. A gente foi criada desde os 7 anos na casa dos outros, e as escolas eram muito boas naquela época, e eram juntas, não tinha essa separação que tem hoje escola particular e tal. Lá em Belo Horizonte, pelo menos, eu não sei para cá, porque eu vim para cá mais tarde, quando eu já estava adolescente, né? Mas lá era uma afronta quando a gente tirava nota melhor nas provas. Essas negrinhas, vocês moram lá naquela favela, no Alto do Minério, sua mãe é tão pobre, e como assim você tira nota melhor do que as minhas filhas? Né? Mas aí, essa questão da Clarice Lispector também, que eu acho que fica diferente, é porque a Carolina é negra, é pobre, é favelada, é ex-empregada doméstica, é mulher, mãe solteira. Então, eu acho que tudo isso influi. Porque a Cora Coralina, ela não era mãe solteira, ela não era negra, e eu sei que ela era doceira. Eu ainda me indago, será que ela tinha estudo? Né? Porque a Carolina falam que ela não compete à literatura brasileira por ela não ter estudo. Será que a Cora Coralina tinha estudo? Porque ela era doceira. E ela se ocultava, inclusive, né? Ela escrevia, ela usava o pseudônimo, eu acho que é esse o nome. Depois, mais tarde, que foi publicado o livro dela, e hoje os filhos delas enaltecem a literatura dela. Isso me intriga muito, sabe? Então, eu estou trazendo. Eu agradeço por você colaborar comigo, pelo menos com as minhas pesquisas, com as minhas inquietações, e gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa mulher preta que escreve. Né? Porque quando a gente chega também em muitos lugares, aqui em São Paulo, principalmente, quando chamam, vamos chamar a escritora Tula Pilar. E as pessoas não sabem que eu sou negra. Quando vê que eu sou negra, a gente percebe uma certa decepção nas pessoas, né? E acho também, eu agradeço à força superior, né, aos momentos bons da vida, porque eu acho que tudo tem uma hora certa. E você está representando a literatura afro-negra brasileira na hora certa. Né? E eu acho que eu estou aqui somando, Jennifer Nascimento está aqui somando também, a gente tem a Elisandra Souza, a gente tem aqui o Sandy Oliveira, a Raquel Almeida, então são muitas meninas que estão somando com esse momento agora. Vamos dizer, tudo tem uma linguagem, né? A Aline Anaia está aí também, poetisa, poderosa, linda. Então, somos muitas, graças a Deus. Né? E a gente só espera... E não tem uma foto nossa na listagem lá das 100 escritoras negras do Brasil. 100, cento e poucas, eu não lembro. Né? Não tem uma mulher negra naquela listagem. Né? Então, será por quê? Mas que bom que a gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha. Né? Isso, a primeira coisa que me deixou muito feliz foi que a gente é da mesma cidade, da mesma região de Belo Horizonte. E o propósito da história, eu reconheço muito nas histórias da minha família, nas histórias, inclusive no que a Tula falou hoje ali no começo, eu parecia minha mãe falando. E isso da gente se entender família, da gente se reconhecer, é muito positivo. Falta representatividade. Fico muito feliz de poder enxergar isso na literatura que a gente vem produzindo na periferia e na periferia de São Paulo. E a Feliz é um momento da gente ter isso. Diferente das grandes feiras, a gente consegue ter isso na Zona Sul e a gente consegue ter isso aqui na nossa região e poder receber as pessoas. Isso é maravilhoso. Obrigada. Minha pergunta vai de encontro ao que ele fala agora neste momento. A gente está vivendo uma situação de intolerância religiosa muito forte. E você tem aí um pouquinho mais de experiência que a gente para poder falar. Você enxerga na literatura canais para a gente tratar essa intolerância religiosa, essa intolerância das relações humanas? E dentro dos seus textos, você gostaria de destacar algum? Acho que faltou um pouquinho, gostaria de ver um pouquinho do que você escreve aqui para as pessoas que ainda conhecem um pouco menos. Tem alguma coisa dos seus textos que você gostaria de mostrar aqui para a gente hoje? Bom, o primeiro livro que eu li foi Ponciá, e ele me marcou muito, né? Assim como outros, mas acho que por ser o primeiro também e por conta da história, né? E eu sempre indico esse livro como uma primeira entrada para quem quer conhecer a obra de Conceição, né? Porque ele me fisgou de verdade, assim. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante presente em Ponciá, especificamente, mas acho que aparece em outras personagens, que é essa coisa do silêncio. Assim,
Acho que isso tem alguns anos já que eu li, mas aquele silêncio de Ponciá é um silêncio que habita em muitas mulheres pretas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa construção, desse silêncio, desse silenciamento, dessa expressão tão forte, assim, da maneira como você coloca, e aí contar um pouco mais sobre essas personagens mulheres negras que aparecem, enfim, por toda a sua obra, por todo o seu trabalho. Eu acho que, também como uma escritora que se referencia para falar de mim, que sou uma mulher negra, mas também pensando em outras mulheres negras, né? Como a gente vai, enfim, colocando subjetividade mesmo, e vida, e existência dentro dessas mulheres, embora as histórias às vezes sejam duras, mas é uma pessoa, ela pensa, ela existe, ela tá, ela é. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Pensando, né, na dificuldade de nos reconhecer, de reconhecer as mulheres negras como escritoras, como é que fala? Foge realmente ao imaginário da sociedade brasileira que as mulheres negras tenham a competência da escrita. E cada conquista nossa, hoje a gente está em vários lugares, ou as mulheres negras estarem cada vez mais se afirmando como escritoras, nada disso foi cedido. A gente tem que estar sempre brigando por esse espaço. Só que é cansativo, né? Tem hora que cansa muito. Por exemplo, eu já cheguei em Belo Horizonte mesmo, isso não tem muito tempo, tem uns 6 meses, eu fui comprar um rádio, até era um radinho de pilha para levar para minha filha. Aí a moça falou, se tiver qualquer defeito, a senhora volta aqui. Eu falei, minha filha, eu não moro aqui, eu devo voltar aqui daqui a um mês. Ela falou, então a senhora, nós vamos fazer um documento. Assim, aí a gente faz um documento como a senhora comprou. Eu falei, tá legal. Aí ela redigiu o documento lá e perguntou para mim assim, a senhora sabe assinar? Eu falei, sei. Quer dizer, o que levou aquela moça olhar para mim e me perguntar se eu sabia assinar? A idade? Se fosse uma mulher branca da minha idade, ela partiria do pressuposto que a mulher não saberia assinar? Então, a gente lida com essa... Uma colega minha, uma vez na PUC, me convida para um lançamento de livro e diz assim, vá também, você diz que você escreve. Entende? Então, onde muitas pessoas brancas acham que é mimimi. Não é mimimi, não. Se coloca do lado de cá, alguns escritores e escritoras que eu saí por esse Brasil afora e fora do Brasil também, dividindo mesa com escritores e escritoras brancas, alguns deles passaram a me cumprimentar nos seminários da vida quando eu ganhei o Prêmio Jabuti. No mesmo hotel, de manhã, fazendo as mesmas coisas, no mesmo avião, me ignoravam. Foi preciso eu ganhar o Prêmio Jabuti para poder, alguns, não são todos, tem muitos que são muito simpáticos, muito receptivos, entende? Mas tem alguns e algumas que só passaram a me cumprimentar depois que eu ganhei o Prêmio Jabuti. Entende? Então, quer dizer, lidar com isso, como é que fala? Esse corpo negro provoca reações que podem abrir portas, como também podem ser motivos de interdição. Só que a gente é teimosa, né? A gente não desiste. E eu acredito que essa geração nova vem com muito mais força de ação
até porque tem, como é que fala? Tem um passado para se agarrar. Aonde eu falo que eu gosto muito de Carolina, porque a coragem de Carolina de dizer com todas as letras maiúsculas que era escritora, entende? Era um ato de subversão mesmo, né? Então, para mim, uma das admirações que eu tenho de Carolina é isso. Quantas minhas personagens? Uma menina ali pediu para eu ler alguma coisa. Depois, então, eu pego um livro ali, eu não sei. Ah, você tem aí? Então, escolhe. O que é que você quer que eu leia? Escolhe. Tá? Olha só, olha isso. Depois eu vou fazer uma filinha, tá, gente, para autografar. Mas qual foi a outra pergunta? Ah, sim, a concepção dessas mulheres negras, né? A concepção dessas personagens, né? É consciente o modo. Vou pegar um livro que eu um livro assim que foi muito consciente, que é Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Por que eu escrevi Em Submissas Lágrimas de Mulheres? Eu estava no seminário Mulher e Literatura, em Brasília, e aí Edileuza da Penha, que trabalha também com cinema, com mulheres negras, Edileuza da Penha falou, mas as histórias que vocês escrevem, essa história de autoria negra, as mulheres não têm final feliz. E eu, conhecendo bem a Edileuza de perto, fiquei muito irritada com ela e falei, Edileuza, se você quer ver história de final feliz, você vai assistir novela da Globo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei incomodada com a provocação de Edileuza, porque a nossa história de resistência, a nossa história de esperança, ela nos coloca em outro lugar. Hoje, né, nós estamos em outro lugar que as nossas avós não estiveram, né? Hoje a gente experimenta a vida com toda a luta, mas hoje a gente experimenta a vida de uma outra forma. Então, a gente tem final feliz, nós temos história de final feliz. Aí eu fui escrever Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Mas também a nossa história, ela já não nasce no lugar da vitória. Normalmente, as histórias das mulheres negras, elas nascem no lugar do sofrimento, no lugar da carência. Então, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, trazem histórias assim dolorosas, mas que essas mulheres já deram a volta por cima, estão contando, né? Elas estão numa outra situação. Inclusive, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, não tem nenhuma mulher ali experimentando a condição de pobreza. Todas elas já estão definidas profissionalmente, coisa e tal. Então, há isso. Outro cuidado também que eu tenho na construção, por exemplo, Ponciá Vicêncio, né? Eu queria uma história em que lidasse também com a ancestralidade. E o tempo todo, Ponciá Vicêncio lida com essa ancestralidade. Porque há, assim, quanto ao silêncio, né? Aquele silêncio de Ponciá Vicêncio, né? É um silêncio da solidão, mas é um silêncio também da preparação, da compreensão da própria ancestralidade, né? Os mistérios a gente não explica, a gente vive os mistérios. História de Leves Enganos e Parecenças também caminha por esse veio, né? Você não explica o mistério, como você não explica a fé. Qual católico que vai conseguir explicar que Jesus está na hóstia? Não tem explicação. É mistério, é silêncio, né? E isso era tão significativo que quem tem a minha idade lembra que na hora da missa, na hora da consagração,
Quando o padre suspendia o cálice com a hóstia e com o vinho, era um silêncio. Eu me lembro que eu fui ensinada a nem mexer, né? Então, você não explica, né? O silêncio, ele é vivido, né? O silêncio é a assunção do mistério. Então, aquele silêncio de Ponciá pode também ser lido por isso, né? A assunção do mistério, é a assunção da ancestralidade, né? Como explicar, né? Como explicar, por exemplo, a potência de Oxum? Você não explica, você vive, você acredita, né? Então, o silêncio também tem esse sentido. O silêncio também, no caso de povos que experimentaram a dominação, pode ser um momento de potencialização das forças. É você medir o inimigo, não falar nada agora, mas depois você dá o troco. Eu gosto muito do movimento da capoeira. Penso o silêncio também. Quando o corpo se retira na hora do jogo da capoeira, ele não está se retirando para ir embora, né? Aquele movimento de recuo, ele potencializa, e quando ele volta com o contragolpe. Então, acho que a gente pode pensar o silêncio também como momento de potencialização. E sem deixar também de pensar no silêncio imposto, né? E muitas vezes, no caso das mulheres, é um silêncio imposto, né? No caso dos povos subalternizados, é um silêncio imposto também. E o silêncio também é um momento de criação. A arte, né? Pelo menos para mim, eu preciso do silêncio, não tenho tido. Mas ficar sozinha, escrevendo, cultivar o meu próprio silêncio, também, o silêncio, ele tem também essa potência criativa. Aí eu gosto também de justamente trabalhar com o silêncio. E o silêncio também, ele é muito presente na oralidade, por incrível que pareça. Eu tenho algumas expressões, você que é mineira, você sabe muito bem. Eu posso te perguntar assim, menino, o que você acha disso? Você vai dizer para mim, Eu acho que é bom você pensar. Eu acho que o silêncio tem todas essas potências, né? O silêncio, ele pode tanto quanto o grito. É bom para ler? O que eu posso ler, gente? Agora... Ninguém quer ler para mim, não. Faz um favor. Sabe por quê? Ler. Alguém vê. Isso. O texto na voz de quem não escreve ganha outra potência. Às vezes as pessoas leem, eu falo assim, mas fui eu que escrevi isso mesmo? Então, pode ler, por favor. Olhos d'água esse daqui, tá? Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo,
naquela noite, se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Continua, gente? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada, do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando... Desculpa, gente, perdi o ritmo. Oi? A Conceição vai continuar, gente. Vai continuar a leitura? Ai. Oral. Oral? Ai, meu Deus, tá vendo, gente? Um dia, brincando de pentear o cabelo de mãe, a alegria que ela nos dava quando deixava o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, nós descobrimos uma bolinha bem no alto do cabelo dela. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele parecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembro que, às vezes, no final da tarde, a mãe sentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as nuvens nos céus. Umas eram carneirinhos, outras cachorrinhos, outras gigantes adormecidos. E haviam aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe espichava o braço que ia até o céu, pegava aquela nuvem, repartia rápido e enfiava também rapidamente na boca de cada uma de nós. Tinha de ser tudo muito rápido, antes que a nuvem derretesse e, com ela, os nossos sonhos derretessem também. Eu era menina, mas eu sabia que a mãe inventava essas e outras brincadeiras só para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Havia uma brincadeira preferida. Era uma brincadeira que era feita nos dias de pouco ou nenhum alimento. A brincadeira em que a mãe se tornava uma grande rainha. Ela sentava num trono, um banquinho de madeira, e nós colhíamos flores que davam em volta da nossa casinha, e essas flores eram colocadas nos cabelos, nos braços, no colo de mãe. Em volta dela, nós dançávamos, brincávamos, corríamos. E havia um momento que nós, meninas, as princesas, deitavam e batiam a cabeça para a grande rainha. A mãe sorria, um sorriso triste, molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada com essa pergunta,
eu resolvi que eu precisava voltar à minha casa. Eu precisava contemplar os olhos de minha mãe, jogar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos olhos dela. Havia anos que eu estava fora de casa. Eu tinha saído da minha cidade em procura de melhoria de vida, para mim e para elas que tinham ficado para trás. Mas eu nunca tinha esquecido o valor da minha mãe na minha vida. Por que então eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Aliás, eu não tinha esquecido o valor de todas as mulheres de minha família. Aliás, eu não havia esquecido nem o valor das mulheres africanas, as nossas ancestrais, que tinham ficado para trás. E por que então eu não conseguia lembrar a cor dos olhos de minha mãe? E assim, atordoada, eu fui fazer essa viagem. Eu ia aflita, mas ao mesmo tempo tranquila. Era como se eu tivesse de cumprir um ritual para os orixás, e a oferenda seria justamente eu descobrir a cor dos olhos de minha mãe. E assim foi. E depois de dias e dias de viagem, quando eu chego na minha casa e lanço o meu olhar dentro dos olhos de minha mãe, vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem o que eu vi. Eu vi só lágrimas, mas eram tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz. E foi então que eu descobri. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Sim, cor de olhos d'água. Águas de Mamãe Oxum. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje, que eu descobri a cor dos olhos de minha mãe, eu procuro descobrir a cor dos olhos de minha filha. E, às vezes, nós ficamos numa brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E outro dia, quando nós estávamos nesse doce brincar, quando a minha filha lançou o olhar dela dentro do meu, eu escutei quando ela perguntou baixinho, mas era tão baixinho como se ela estivesse fazendo uma pergunta para ela mesma, ou como alguém que tivesse no momento de descobrir um grande mistério. Eu escutei quando a minha filha me perguntou: mamãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?